governar, não para governar, não é um contrapoder. É um símbolo da unidade viva do Estado e interpreta em cada momento um passado projetado para um futuro. Isso é muito mais importante do que estar a medir o que ninguém poderia fazer. Eu não tenho espírito de facção para dizer se seria melhor ou pior hoje a vida real dos portugueses nesse sentido, porque não compete ao rei fazer isso. Mas seríamos mais coesos em que sentido? O rei tem um fator de unidade dos povos. Num movimento europeu como o que hoje existe, por exemplo, em que existe uma transferência de soberania para uma instância supranacional e, ao mesmo tempo, uma transferência para instâncias infraestaduais, aquilo que subsiste do Estado propriamente dito como representante político da nação é cada vez menos. Há uma expressão feliz usada, por exemplo, na Bélgica, em que o rei é o rei dos belgas, não o rei da Bélgica. O rei como representante do povo, da unidade do povo, do vínculo desse estatuto. Eu gostava de sublinhar, mais uma vez, que a monarquia não é um programa político, não é um ideário, nesse sentido que se contraponha a uma direita, ou uma esquerda, ou a um partido socialista, ou a um partido de outra natureza qualquer. Bom era que houvesse monárquicos em todos os partidos, tal como existem republicanos em todos os partidos. É um regime. Embora, infelizmente, a Constituição portuguesa lhe vede a possibilidade de assistir ao povo a definição desse regime. Isso é que é... Já lá vamos. Professor António Reis, grão-mestre do Oriente Lusitano, concorda que se houvesse hoje monarquia o país seria mais coeso ou ainda mais coeso? Não creio que esse seja um fator relevante. Com o Presidente da República também temos um país coeso e não há dúvida nenhuma de que qualquer dos Presidentes da República constitucionais, desde o General Lianos até ao Professor Cavaco Silva, tem exercido o seu magistério de maneira a assegurar a unidade do país. Por isso não creio que é por aí que possamos ver qualquer vantagem da monarquia. Mas se tivéssemos um problema, por exemplo, como tem a Espanha... Porém, deixe-me concluir, porém, uma grande desvantagem é que, no caso da República, o chefe de Estado é legitimado democraticamente pelo sufrágio direto universal, no nosso caso, também noutros países, noutras repúblicas, terá por sufrágio indireto, mas é legitimado democraticamente. E é isso que está fundamentalmente em causa quando aqui discutimos monarquia e república. A forma de legitimação do chefe de Estado. Deve a chefia do Estado ser privilégio de uma família, ser transmitida hereditariamente e ser um cargo vitalício? Exemplo de Cuba. Ora, do ponto de vista dos republicanos, naturalmente, isso acaba por ferir dois princípios essenciais. O princípio dos mandatos limitados, temporários, irreversíveis, e o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, decorre necessariamente o princípio da igualdade de direitos dos cidadãos no acesso aos mais altos cargos públicos, naturalmente no acesso à chefia do Estado. Portanto, o sufrágio universal é a maior conquista da República e é essa a primeira ordem de razões que coloca aqui deste lado ainda Paulo Teixeira Pinto, um rei não é eleito, de facto. Um rei não é eleito, mas a verdade é que há paradoxos muito importantes a sublinhar. Esse ponto que agora foi sublinhado pelo professor António Reis, de facto, é normalmente o argumento usado como primordial. Eu gostava de recordar que países não propriamente atrasados, como a Itália ou a Alemanha, que são repúblicas, têm chefes de Estado republicanos, portanto, presidentes da República, não eleitos pelo povo, mas designados pelo Parlamento. E tivemos agora um caso... Uma forma de eleição, são colégios, designados, não é? mas não de acordo com este princípio, do sufrágio universal, que é sim, normalmente aquilo que é apontado como falha da República, da monarquia. Mas tivemos também contemporaneamente outro exemplo, agora mesmo em Cuba, com o Presidente da República praticamente vitalício. Houve casos em que constitucionalmente chegou a estar escrito que era mesmo vitalício, como na Jugoslávia, como Marechal Tito, mas em Cuba, praticamente vitalício o comandante Fidel Castro, e agora sucede-lhe o irmão, enfim... Dinasticamente, quase. Quase dinasticamente, se pudéssemos aplicar o paralelo. Mas eu estou de acordo num ponto com o que foi dito. É que a soberania, a vontade última de decidir todas as coisas, compete ao povo. Portanto, também sob a natureza do regime. E ninguém deve ter o privilégio da eternidade.
Assim como os reis não existem para sempre em nenhuma circunstância, porque o povo tem essa possibilidade de mudar e deve ter de mudar de regime ou de natureza. Eu recordo que, por exemplo, na Escandinávia, a prática é quando morre o rei, o Parlamento se pronuncia sobre a continuidade ou não da monarquia. Em Espanha não há nada que vede a impossibilidade da República e em Portugal temos essa ditadura no sentido de não permitir. Este é o maior paradoxo. O senhor está a defender um referendo? Porque é a única forma democrática do povo se pronunciar sobre essa matéria. E todos os cidadãos têm o dever cívico de acatar essa decisão. Porque só o povo em cada momento é que tem essa legitimidade e essa soberania. Ninguém pode ditar regras para a eternidade. Dr. Medeiros Ferreira, faz sentido a República negar um referendo à monarquia? Bem, demos aqui um salto enorme e eu acho que convém repor a questão nos termos em que ela estava a ser discutida. Em primeiro lugar, a Constituição da República Portuguesa não tem nenhum dispositivo sobre o regime que impeça, por exemplo, o referendo. O que exige é que, qualquer que seja o regime, o Presidente da República, o chefe de Estado, para usar uma linguagem que, aliás, é um compromisso histórico, ditado pela ditadura salazarista entre monárquicos e republicanos, que foi a essência da ditadura salazarista, para que não se falasse em Presidente da República durante o salazarismo, construísse o híbrido nominativo de chefe de Estado. Chefe de Estado e depois Presidente não, mas podemos aceitar. Mas não é não podemos, não podemos historicamente escamotear que a expressão chefe de Estado, por si só, já é uma forma de sublimar a questão do regime. Portanto, o chefe de Estado, eleito em qualquer destas circunstâncias, não poderia ser, e é só isso que diz a Constituição, é sobre os limites materiais da revisão constitucional. O que a Constituição diz é que não se pode alterar a forma republicana de governo. Ora, o que é a forma republicana de governo? Os cargos têm que sair de uma eleição, não podem ser vitalícios, não é assim? E terá de haver separação de poderes. Ao fim e ao cabo é aquilo que se designa historicamente por forma republicana de governo. Se os monárquicos aceitarem, como por exemplo um rei já o fez, um pretendente, num país que acaba de se dotar de um regime democrático, de disputar eleições. A Bulgária. A Bulgária, em conformidade com estas regras, ou seja, o seu candidato será eleito, se for, por um prazo determinado, como os outros candidatos. Não é assim? Prazo que na Constituição é de 5 anos, sendo passível de brigar, de disputar mais um mandato. Eu não vejo nenhum inconveniente que o pretendente ao trono, nesse caso concreto, dispute essas eleições. Ninguém o impediria. Sobre esse ponto, era que renovar o seu mandato por 2 vezes. Está a ver o que quer dizer? Não há cargos vitalícios sobre este ponto no regime quero responder. republicano. Sim, não se pode alterar a forma de governar